Você acredita que a estabilidade que busca é, na verdade, uma prisão invisível e sofisticadamente projetada? A verdade cruel é que você está vendendo o seu ativo mais precioso, o tempo, em troca de uma moeda que se desvaloriza a cada dia. Neste vídeo, vamos desmascarar facilmente a verdade sobre a armadilha da renda e como os super ricos escapam dela usando leis económicas imutáveis. 1. A ilusão da prosperidade e a contabilidade mental. Para entender por que estamos empobrecendo, precisamos primeiro entender como nosso cérebro processa o dinheiro de maneira equivocada. O professor Richard Thaler, vencedor do Prémio Nobel de Economia, introduziu o conceito conhecido como contabilidade mental, mental accounting. Esse conceito explica que os seres humanos tendem a dividir seu dinheiro em diferentes gavetas psicológicas. Você considera o salário mensal como renda permanente, mas o bónus de fim de ano é visto como dinheiro que caiu do céu. É por causa dessa mentalidade fragmentada que você gasta facilmente o bónus em férias luxuosas, em vez de investi-lo em ativos. O sistema financeiro moderno compreende profundamente essa sua fraqueza, quando você recebe o aviso de salário na sua conta. Por exemplo, o valor de 25.000 euros faz você se sentir rico porque vê o total por um instante. Mas o sistema já fragmentou esse fluxo de caixa para fora do seu bolso antes mesmo que você pudesse tocá-lo. O imposto de renda já foi deduzido na fonte, uma invenção genial dos governos para que você não sinta a dor de pagar o imposto. O aluguel ou o financiamento imobiliário abocanham de 30% a 40% da renda líquida. As assinaturas de serviços, seguros e parcelamentos de crédito são descontados automaticamente no dia 1º de cada mês. O resultado é que você cai em um estado de cegueira de fluxo de caixa. Você pensa ter R$25.000, mas sua renda discricionária, discretionary income, pode ser de apenas 2.500. O perigo reside no seguinte: seu padrão de vida é construído em cima dos R$25.000, mas sua capacidade de acumulação se baseia nos escassos 2.500 restantes. Este é o primeiro passo da armadilha. Faz você acreditar erroneamente que alta renda significa riqueza. 2. O efeito Diderot e o vórtex do consumo. Porque, mesmo recebendo um aumento, você não se sente mais folgado financeiramente. Para responder a isso, devemos voltar ao século XVIII para encontrar o filósofo francês Denis Diderot. Diderot viveu na pobreza por quase toda a vida, até vender sua biblioteca para a imperatriz russa e receber uma grande soma em dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi comprar um robe escarlate extremamente luxuoso. Mas ao vestir o robe, percebeu que os objetos antigos em seu escritório não estavam mais à altura da beleza da peça. Ele começou a substituir a escrivaninha de madeira podre por uma de alto padrão, trocando o tapete rasgado por um caro de tapeçaria. No fim, gastou todo o dinheiro que tinha e ficou endividado. Esse fenómeno é conhecido como efeito Diderot. Possuir um novo item cria um vórtice psicológico que o força a comprar mais itens para sincronizar o ambiente. Aplicando ao século XXI, isso é o que chamamos de inflação de estilo de vida, lifestyle creep. Quando você é promovido, você não apenas coloca mais dinheiro na poupança. Você troca seu carro velho por um mais luxuoso para estar à altura do novo cargo. Mas o carro de luxo exige seguro mais alto, gasolina mais cara e manutenção mais custosa. Você se muda para um apartamento melhor, o que aumenta a taxa de condomínio e os serviços agregados. A maior dor da classe média é usar dinheiro para comprar passivos, liabilities, mas se enganar pensando que são ativos, assets. Eles compram coisas de que não precisam, com dinheiro que ainda não ganharam, para impressionar pessoas de quem não gostam. E a consequência inevitável é que se tornam escravos desses objetos inanimados. 3. A lei de Parkinson e a evaporação do dinheiro. Há outra lei económica cruel trabalhando contra você, a lei de Parkinson. O historiador Cyril Northcote Parkinson afirmou: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Em finanças, essa lei é reescrita. As despesas sempre aumentarão para acompanhar o nível de sua renda. É por isso que os ganhadores de lotarias costumam ir à falência em apenas alguns anos. O cérebro humano tem uma tendência a se adaptar muito rapidamente ao conforto. O que antes era um artigo de luxo, luxuries, rapidamente se transforma em uma necessidade, necessities, após apenas alguns meses de experiência.
Se você ganha 10 unidades, encontrará maneiras de gastar 10 ou até 11 usando a alavancagem de crédito. O sistema bancário incentiva isso, oferecendo limites de cartão de crédito baseados no seu novo salário. Eles vendem a você a ilusão de poder de compra, mas na verdade estão vendendo o seu futuro. Quando o seu custo de vida se iguala à sua renda, você perde a coisa mais valiosa, a opcionalidade, optionality. Você não ousa pedir demissão porque as contas vencem na próxima semana. Você não se atreve a empreender porque não tem capital de reserva. Você não consegue se manifestar contra injustiças no trabalho por medo de perder sua única fonte de renda. Neste ponto, você não trabalha mais por paixão ou dedicação, você trabalha por medo. E o medo é o combustível operacional mais perfeito para a máquina econômica capitalista. A antelação, o ladrão invisível e o custo de oportunidade. Se você pensa que guardar dinheiro vivo no banco é seguro, repense. Em economia, existe um conceito chamado taxa de juros real, Real Interest Rate. É a taxa de juros do banco menos a taxa de inflação anual. Na maioria dos períodos da história moderna, manter dinheiro significa que você está perdendo valor de forma lenta e constante. Olhe para o evento de 1971, quando o presidente Nixon desvinculou o dólar do padrão ouro. Desde então, a moeda tornou-se fiduciária, fiat currency, e os bancos centrais têm o poder de imprimir dinheiro ilimitadamente. Toda vez que a oferta de moeda aumenta, o valor do seu trabalho passado é diluído. É aqui que entra o conceito de custo de oportunidade, opportunity cost. O custo de oportunidade de comprar um carro de R$250 mil não são apenas R$250 mil. São R$250 mil mais todo o montante de juros compostos que esse capital poderia gerar nos próximos 30 anos se fosse investido corretamente. Se você investisse os 250 mil euros em um fundo de índice global, Global Index Fund, com um retorno médio de 8-10% ao ano, Em 30 anos, esse dinheiro poderia se transformar em mais de R$2.500.000. O custo real daquele carro é R$500 mil do seu futuro. O pobre e a classe média veem apenas o preço de etiqueta, price tag. O rico vê o valor futuro e o potencial fluxo de caixa perdido. Essa diferença de perspectiva é o abismo que separa a riqueza da mera sobrevivência. 5. A mentalidade dos gigantes, saindo da Matrix. Então, como quebrar essa corrente? Devemos aprender com o magnata do petróleo John D. Rockefeller, o homem mais rico da história moderna. Ele tem uma frase famosa: "A única coisa que me dá prazer é ver meus dividendos pingando na conta." A mentalidade de Rockefeller era simples, mas profundamente perspicaz. Ele separava completamente renda do trabalho de renda de ativos. Passo 1. Quebre a lei de Parkinson. Você deve intencionalmente viver abaixo de sua renda, independentemente de quanto ganhe. A diferença entre renda e despesa é o capital semente, seed capital, para sua liberdade. Passo 2. Entenda os ativos geradores de renda, cash flowing assets. Os ricos não trabalham para ganhar dinheiro, eles trabalham para construir sistemas que ganham dinheiro por eles. Isso pode ser imóveis para alugar, participação em empresas ou ativos de propriedade intelectual com royalties. Lembre-se desta regra: a renda do salário é para sobreviver, o lucro do capital é para enriquecer. Passo 3. Uma posição de força. Na psicologia comportamental, os humanos sofrem de aversão à perda. Tememos perder o dobro do que desejamos ganhar. O medo de perder o salário paralisa você. Para tratar esse medo, você precisa de um fundo de emergência, Emergency Fund, que cubra 6 meses de despesas básicas. Esse montante não é um investimento, é um seguro psicológico. Quando você tem essa quantia em mãos, sua atitude em relação ao trabalho muda completamente. Você entra na sala de reunião na postura de um parceiro igual e não de um suplicante. Você ousa negociar salários, recusar pedidos irracionais e abraçar oportunidades de alto risco, mas de grande retorno. Essa autoconfiança é o maior ativo intangível que o dinheiro pode comprar. 6. A revolução da autonomia pessoal. Em última análise, a riqueza não é medida pela quantia que você gasta, mas pela quantidade de tempo que você controla. Escapar da armadilha da renda não exige que você seja tão inteligente quanto Einstein ou sortudo para ganhar na loteria.
exige um despertar cognitivo. Você deve reconhecer que dinheiro é um jogo e se você não aprender as regras, será sempre o perdedor. Começa a mudar a partir de hoje. Para de comprar coisas para impressionar os outros. Comece a comprar ativos que o alimentarão no futuro. Transforme os juros compostos em um escravo a seu serviço, em vez de permitir que sejam o mestre que o domina através das dívidas. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e o primeiro passo é a mudança de mentalidade. Se você quiser continuar recebendo análises aprofundadas sobre finanças comportamentais e as leis económicas ocultas, Clique no botão de inscrição e ative as notificações. Não prometemos torná-lo rico da noite para o dia, mas nos comprometemos a equipá-lo com o QI financeiro para que domine seu destino. Vemo-nos no próximo vídeo, do outro lado da liberdade financeira.